Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Diz a Escritura: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. E amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fale ao nosso coração. Nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para ouvir a sua palavra, Senhor, desejosos disso, que o Senhor abra a compreensão para nós destes textos que vamos ler, que vamos meditar hoje, deste assunto precioso, conforme a sua palavra, Senhor. E abra também o nosso coração, Deus, abra o nosso entendimento e abra o nosso coração para receber com fé, com obediência, com humildade a sua palavra, Senhor, para a sua glória, para o nosso bem, com perdão de todos os nossos pecados, no Senhor Jesus Cristo oramos, Senhor, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nos últimos estudos, meus irmãos, nós meditamos, eu comecei realmente aqui, desde o primeiro estudo, destacando para vocês o que o apóstolo Paulo ele fala, especialmente no versículo 15, quando ele diz assim: e que desde a tua meninice, sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Nosso tema é a importância das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada para as nossas vidas, né? Nós estamos tirando esse tema para este mês de janeiro, com a graça de Deus, todos os sermões aqui, todas as pregações do domingo de manhã e à noite. Então, este é o ponto mais fundamental, que a Escritura Sagrada, ela nos faz sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, este livro, ele nos dá uma sabedoria que nenhum outro livro dá. E ele faz isso, irmãos, porque ele também é um livro diferente de todos os outros. É o único livro, como nós também já destacamos aqui, do qual se pode falar o que está no versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é soprada por Deus, pelo Espírito Santo. Ela, portanto, nos traz uma mensagem sobre Cristo, sobre a salvação, e ela nos prepara também para uma vida santa, porque diz o versículo 17, ela é divinamente inspirada, ainda no 16, né? E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, depois que ele é salvo, a Escritura também o conduzirá a saber o que é uma boa obra, o que é a vontade de Deus. Essa boa obra no lugar certo também, não para a salvação, porque ele é salvo em Cristo, não na boa obra, ele já é salvo em Cristo, mas estando salvo em Cristo, ele vai agora conhecer a boa obra, e a Escritura também que nos dá esse conhecimento. Então ela nos traz a salvação em Cristo, e ela nos traz o conhecimento da boa obra. Aí nós avançamos e vimos que este conhecimento dessa salvação, pela Escritura, nós podemos dizer que ela é em forma de alianças que Deus foi fazendo com o seu povo. A Bíblia ela se divide em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a promessa de Deus, da vinda desse Salvador Jesus, e o Novo Testamento é o cumprimento da promessa da vinda do Salvador Jesus, e que no Antigo Testamento, Deus prometeu isso através das alianças que nós estudamos aqui, ainda que brevemente, mencionamos aqui, aliança desde o Gênesis 3,15, na verdade, quando ele promete um descendente da mulher que pisará na cabeça da serpente, mas ele já opera algumas alianças para prover esse descendente, aliança com Noé, que não permite mais uma destruição geral, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, todas essas alianças são alianças da promessa.
E finalmente a última aliança vem no Novo Testamento, que é a nova aliança, que é o próprio Jesus que vem para a nossa salvação. A nova aliança, ela é a verdadeira aliança da salvação, as outras são apenas promessas desta aliança bendita. E vimos também, meus irmãos, que essa história, podemos chamar que isso, a história das alianças, é a história da redenção. A Bíblia é uma história, a Bíblia é a história de Deus operando a nossa salvação. E a Bíblia conta isso no esquema, irmãos, de criação. Lembra daqueles pontos fundamentais da história bíblica? Criação, queda, redenção e consumação. Então são essas partes essenciais que a Bíblia vai contar dessa história, né? Essas partes da história. Então Deus criou, o homem caiu, Deus redime em Cristo e Deus vai consumar todas as coisas no seu Filho Jesus, trazendo um novo céu, uma nova terra, restaurando a criação caída. Então essa é a história da Bíblia. E a Bíblia vai mostrar então que essa salvação unicamente na pessoa de Jesus Cristo é operada então por Deus dessa forma. Mas vejam, meus irmãos, que essa história e esses pontos da história, ela nos responde, isso nós vimos também semana passada, as questões essenciais que só a Bíblia pode responder. Que todo homem, quando olha para o mundo, para o universo, para o mundo, para a sociedade, para a terra, para os planetas, para todas as coisas, e para si mesmo, ele vai ser levado, se ele realmente quer descobrir a verdade, ele vai ser levado a essas questões mais importantes da vida, que é, afinal de contas, eu sou um ser criado e o mundo é criado, ou o mundo é um acidente, eu sou um acidente também? Qual o sentido da minha vida? Por que o mundo é desse jeito, cheio de maldade? Por que eu envelheço e morro? Por que existem as doenças, as dores, as tristezas? O que vem depois da morte? Haverá um juízo final? Todas essas coisas, irmãos, são perguntas essenciais que a Bíblia responde. Deus não responde tudo o que nós queremos saber, cada detalhe, mas Deus responde o que essencialmente nós precisamos saber, o que realmente nós necessitamos saber. Então, nós temos aqui na Escritura essas respostas. E aí, semana que vem, eu comecei a falar das respostas, no domingo à noite. E eu disse para vocês o seguinte aqui. Bom, o que a Bíblia diz sobre o mundo e sobre a minha vida? A Bíblia diz que eu fui criado, que o mundo foi criado, que nós não somos um acidente, mas nós fomos criados por um Deus todo-poderoso, bondoso, e que Ele nos criou para um propósito. Qual é o propósito? O propósito da criação de Deus, nós vimos que Deus criou todas as coisas, e no sexto dia Deus criou o homem. E esse homem, então, Deus colocou ali no jardim de delícias, e quando Deus criou o homem, é dito para nós que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nós vimos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos viver da seguinte forma: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Portanto, aqui está o sentido da vida. Nós fomos criados para Deus, para expressar a sua imagem, a sua glória e para viver em honra e glória a Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele resumiu os mandamentos de Deus, vocês sabem disso, todo mundo conhece isso. Ele resumiu os mandamentos de Deus em 2 mandamentos. Ele disse que o primeiro grande mandamento, o mais importante de todos, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o ser, amar a Deus. E o segundo grande mandamento, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Então aqui está, para que eu fui criado? Eu fui criado para a glória de Deus, eu fui criado para expressar a imagem de Deus, mas como eu expresso a imagem de Deus e como eu glorifico a Deus? Aqui está, amando. Eu fui criado para amar. Eu fui criado para amar a Deus, eu fui criado para amar o meu próximo, eu fui criado para amar. Então o amor é o sentido da vida. Deus é amor, Deus me criou por amor, Deus me criou para expressar a sua glória
e a sua glória é expressar o amor, é amar a Deus. Santidade, temor a Deus, servir ao próximo, é amor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nós vimos isso, e hoje eu quero, nesse estudo, eu vou continuar avançando nas questões que a Bíblia responde. Quando nós compreendemos isso, e é muito interessante que nós estamos lendo sequencialmente a Bíblia de manhã e à noite, Antigo Testamento de manhã, Novo Testamento à noite, e isso aqui nós não programamos, mas na providência divina, muitas vezes tem dado certinho da gente falar de um assunto e lermos também um capítulo que está relacionado àquele assunto. E quando lemos Neemias capítulo 5, irmão, nós vimos hoje na nossa leitura, como ali Neemias ele combate uma injustiça que estava acontecendo quando os judeus estavam oprimindo seus irmãos, estavam escravizando, estavam oprimindo. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós podemos dizer assim: tem alguma coisa errada no mundo. O que está errado no mundo? Tem algo de grave no mundo. Nós vemos exatamente a opressão, a escravidão, a maldade, a perversidade, a ganância, a violência, a guerra, todas essas coisas que chegam a nós pelos noticiários, todas essas perversidades que nós observamos. E nós observamos também que existe algo errado na natureza. A própria natureza parece estar revoltada. Nós temos as chuvas, mas nós temos as grandes tempestades, nós temos um mundo perigoso. O mundo é perigoso. Nós observamos, meus irmãos, que em volta de nós existe então a maldade humana, existe os perigos da natureza, mas existe também algo dentro de nós. Todo ser humano, quando ele para e ele deixa assim, por exemplo, a loucura do mundo, a loucura dos shopping centers, a loucura das multidões, e fica sozinho consigo mesmo, a solidão, quando ele está sozinho, quando ele não tem nenhuma distração, ele começa a perceber que há algo errado nele, que existe um buraco. Eu até usei essa expressão aqui semana passada, existe como que um buraco na alma. Ele não tem paz. E as pessoas mais ricas do mundo, mais famosas do mundo, mais poderosas do mundo, elas também não têm paz. Elas não encontram satisfação. O rico quer ficar mais rico, mais rico, mais rico, mas ele não tem paz. O homem poderoso quer atrás de poder, mas ele não acha paz nisso. Aí eles casam, se dão em casamento, viajam, fazem isso e fazem aquilo, ou mesmo os mais humildes tentam satisfazer o seu coração no que é possível, mas não adianta. Existe como que um buraco na alma, existe um temor, existe um medo da morte, existe aquela grande questão que é uma das questões essenciais: o que vem depois da morte, e a questão da injustiça, da maldade, vai ficar assim mesmo, haverá um juízo final. Todas essas coisas, meus irmãos, mostram que há algo que está errado nos homens e que há algo então que precisa ser solucionado. A Bíblia responde isso. A Bíblia, ela vai dizer que o problema do homem é o homem. É o homem. Vamos olhar Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E vamos observar a proposta de Satanás para a Eva. Todos nós conhecemos esse texto de cor, como diz, cor salteado. E nós sabemos, irmãos, o que a serpente disse para a mulher. A mulher disse no versículo 2 que do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então, a questão é sempre teológica. Eu tenho dito isso para vocês durante esses estudos. É sempre uma questão que se relaciona a Deus. O que Deus diz, o que Deus fala. A batalha do homem está entre Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, e o seu coração.
Porque veja o que acontece aqui. A serpente, ela disse à mulher: certamente não morrereis. Quando ela diz isso, certamente não morrereis, ela não está tratando de um assunto que é simplesmente da morte ou da vida, mas ela está contrariando a palavra de Deus. Tanto que ele diz imediatamente no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, quando ele diz certamente não morrereis, ele quer atacar Deus. Ele quer fazer com que Eva tenha uma impressão má de Deus, errada de Deus. Existe então uma verdade aqui, que o diabo é o primeiro caluniador da história. Ele é o primeiro fofoqueiro, o primeiro difamador. E ele faz isso com relação a Deus. Ele diz então: Deus é mau, Deus mente e Deus, ele está enganando vocês. Então Eva diz: Deus disse, e o diabo diz: Deus mente. Vocês percebem? É sempre Deus. A questão é Deus. E o que Eva faz? Eva, ela então ouve a serpente, ela come do fruto, ela se revolta contra Deus, e Adão com ela. Adão ouve a sua mulher, come com ela, e eles então, a partir daquele momento, eles assumem para si uma vida, uma atitude interna e uma vida correspondente a essa atitude. Qual é a atitude deles? Nós viveremos contra Deus. Então, o que a Bíblia informa aqui? A Bíblia diz que nós fomos criados para Deus, e nós fomos criados para expressar a sua imagem. Como eu já expliquei, nós fomos criados para amar a Deus, então nós fomos criados para amar. Mas a proposta agora da serpente é: não amem a Deus, odeiem a Deus, se revoltem contra Deus, façam uma revolução. E a partir daqui o homem assume isso. Então, a vida do homem, a partir daqui, a partir de Adão, e a Bíblia vai dizer, vai nos informar que Adão, por exemplo, Paulo, no capítulo 5, capítulo 6 de Romanos, ele vai mostrar claramente que existem duas raças, uma em Adão, uma em Cristo, e que em Adão é o representante da humanidade, e quando Adão cai como representante, todos caem nele. Então, cada criancinha que vai nascer a partir daqui, já nasce com esse princípio em si: eu não amo a Deus, eu não me submeto a Deus, eu odeio a Deus, eu estou contra Deus. Então, o que vai acontecer a partir daqui, meus irmãos? Toda raça vai ser uma raça rebelada, vai ser uma raça que, tendo sido criada para amar, vai odiar. Então, o problema do homem não é externo. O problema do homem não é: mas é a fome, é a guerra, é a violência, a natureza está ruim, está má, é perigosa. Existem as doenças, existe pandemia, como nós passamos nos últimos anos, existem essas questões. Eu vou morrer. A questão é quando o homem está sozinho, aquilo que eu falei para vocês, quando ele não está no shopping center, quando ele não está na multidão, quando ele não está com o celular ligado, quando ele não está nas redes sociais, quando ele está sozinho no seu quarto deitado. E se ele parar para pensar, ele não vai encontrar um pensamento de paz, porque existe algo nele que está dizendo o seguinte: você, por natureza, está contra aquele que te criou, você, por natureza, está contrário ao que era para você como criatura de Deus originalmente. Por isso que você não pode ter paz, por isso que você
pode ter tudo externamente, pode ter uma bela casa, uma bela roupa, muitas coisas, mas o seu coração está sempre insatisfeito, a sua alma nunca está satisfeita, porque você foi criado para amar a Deus, mas você hoje odeia a Deus. Você tem um buraco nessa alma, e o buraco nessa alma, na sua alma, é exatamente a falta de Deus, a falta do amor de Deus, a falta da graça de Deus, da presença de Deus na sua vida. E pior, você não somente está odiando a Deus, mas agora, isso é o pior, porque isso traz para nós que Deus também está contra mim. O que Gênesis vai mostrar, irmãos? Que vamos colocar da seguinte forma, tá? Deus criou um mundo maravilhoso. Lembra de Gênesis capítulo 1? Tudo é bom. Aí Deus cria o homem no final como a imagem e semelhança dele. Então, tem alguma coisa má, ruim? Tudo é bom, tudo é maravilhoso. Aí entra a serpente vem de fora deste mundo maravilhoso. A serpente, bom, não é o meu assunto agora, mas a Bíblia vai dizer que essa serpente é o diabo que se rebelou anteriormente, então que já começou uma rebelião anterior, e ela entra agora para levar o homem à rebelião. Então a serpente tenta o homem, e a partir daquele momento que o homem ouve a serpente, agora ele é um homem no mundo de Deus, na boa criação de Deus, só que ele está contra Deus. Ele foi criado para expressar a imagem de Deus, mas ele mancha essa imagem. Ele foi criado para amar a Deus, mas agora ele odeia a Deus. Ele foi criado para guardar e para proteger a natureza, como nós vimos aqui no versículo, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então havia uma harmonia perfeita entre o homem e essa criação, e ele estava ali para guardar essa criação. Aí nós lemos também que a única coisa que a Bíblia diz aqui que não era bom, você lembra o que era, né? Então, o que? Ele diz no versículo 18: não é bom que o homem esteja só. Essa é a única coisa que, não é, que Deus diz assim, não é bom. Então Deus faz a mulher, e agora é bom. E aí ele foi criado no mundo bom. Ele é bom. Ele tem que cuidar desse mundo bom, sendo bom. Vamos colocar assim. E ele é dado a ele uma mulher que é uma boa mulher. Ele se alegra com ela. Diz o versículo 23: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher por quando foi tomada do homem. Ela é a mulher ajudadora idônea, ou seja, ela é boa para ele. Ela é uma auxiliadora própria para ele. Porque o que o texto está dizendo aqui, eu já expliquei outras vezes para os irmãos, é que Adão olhava para todos os animais, todos os seres, e não encontrava um ser correspondente a ele. Mas a mulher não, a mulher é correspondente a ele. A mulher é ser humano, a mulher é a imagem de Deus. Então ela é boa para ele, e ele é bom para ela. Então existe uma plena harmonia no mundo de Deus. Tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas aí entra o Satanás, aí entra a serpente. E a serpente, quando ela tenta Eva, e Eva ouve a serpente, agora Adão e Eva, eles não são mais bons. Porque, irmãos, eles agora estão contra o bom Deus. Eles não amam mais a Deus. Então, qual é o problema do homem? Quero que vocês guardem isso nessa manhã. O problema do homem é o homem. O problema do homem é que o homem está revoltado, rebelado contra o bom Deus. Então, o sol é bom, a criação é boa, o homem foi criado bom para servir o bom Deus, mas agora ele não é mais bom.
ele não está mais do lado do bem. Eu ouvi um teólogo na história da igreja que disse: existe o sumo bem, existe o bem supremo, o sumo bem é Deus. Então o homem está contra Deus, o homem agora é contra o bem, o homem está a serviço do mal. O homem, ele foi criado para amar, mas agora ele odeia. Então esse Deus bom, e a mensagem da Bíblia é o seguinte: por toda a Escritura, esse Deus bom tem, se ele é bom, olha, presta atenção agora na mensagem da Bíblia. Se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é justiça, santidade, bondade, excelência, tudo nele é bom, ele tem que se voltar necessariamente contra o mal. Ele é contra o mal. O Senhor Jesus Cristo mostrou, a Bíblia mostra isso, que Deus não compactua com o mal em nenhum sentido. Ele tem que se voltar contra o mal. A bondade de Deus gera uma terrível, eu vou usar essas palavras, com bastante consciência, porque é exatamente o que eu quero dizer. Uma terrível e destruidora ira contra o mal. Deus vai destruir o mal, porque ele é bom. Deus vai destruir o ódio, porque ele é amor. O amor de Deus é um amor justo, é um amor que ama o que é bom e que odeia o que é mal. Eu vou tentar explicar de uma seguinte forma. Eu vou explicar com uma doença. A doença é algo mal. Então, se eu amo o que é bom, o que é bom? A saúde. A saúde é algo bom. A doença é algo mal. Se eu amo a saúde, eu combaterei o que é mal em termos de comparação com a saúde. Então a saúde, ela é algo bom, ela é algo valoroso, ela é algo virtuoso, vamos colocar assim, ela é algo belo. Você olha para uma pessoa saudável, ela tem uma beleza da saúde. Mas você olha para uma pessoa doente, ela está fraca, frágil. Então, se você ama a saúde, você combaterá a doença. Quem se aliará à doença, quem se alia à doença, está combatendo o quê? A saúde. Então, se eu estou do lado da saúde, se eu estou do lado do que é bom, eu vou combater a doença. E é isso, irmãos, que Deus é. A saúde, a bondade, a glória, a beleza é Deus. E Deus, tudo que Deus cria é bom, é glorioso, é belo como Ele. Por isso que a Bíblia diz que tudo é bom. Então, se entra o pecado é deformidade, o pecado é anti-Deus, o pecado é doença, no sentido espiritual. Esse Deus, Ele vai combater esse pecado. Ele vai se voltar contra esse pecado. Então, observem o que Deus está fazendo no universo. O universo é um bom universo de Deus, mas o universo foi manchado pelo pecado. Essa é a história da Bíblia. O universo foi deformado pelo pecado até antes de Adão, porque existem os outros seres racionais que são os anjos, que a Bíblia também fala que eles também caíram. E essa queda dos anjos foi trazida aqui nesse Gênesis 3, capítulo 3, na tentação. Satanás tentou e agora o homem cai. Então existe uma rebelião cósmica. O mundo está contrário a Deus. Existe algo errado no universo. O que é algo errado no universo? É o pecado. É porque agora existem seres no mundo que estão opostos a Deus, que estão contrários a Deus. Agora vejam o que o apóstolo Paulo diz que Deus está fazendo em Cristo. Porque às vezes
nós pensamos assim, que a salvação, nós pensamos a salvação no sentido muito individual. Jesus me salvou, eu estou salvo, amém. É verdade, ela tem esse aspecto individual, mas ela tem um aspecto cósmico, irmãos. Ela tem um aspecto do universo. Eu quero ler com vocês aqui, eu já li esse texto nessa série, mas eu volto a ler para destacar agora para vocês. Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então veja que tudo ele põe em Cristo. Veja quantas vezes ele diz em Cristo. Vamos ver aí? Como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você vê o amor aqui? Então Deus, ele nos elegeu para amar, para o amor, para nós estarmos envolvidos com o amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Vocês percebem que tudo é em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Quem é o amado? Cristo. Então ele nos fez, tudo isso ele está operando no amado para a sua glória. Lembra? Fomos criados para a glória de Deus, e o que é a glória de Deus? É amar a Deus. Então ele está operando isso, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele nos remiu dos nossos pecados pessoais, nós fomos redimidos. É uma questão individual, é verdade, mas ele não para aqui, ele avança no versículo 8 dizendo assim, que ele fez mudar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo. Deus tem uma vontade, Deus tem uma boa vontade, um beneplácito, Deus tem um propósito. Qual é o propósito, meus queridos irmãos? Versículo 10, preste bem atenção no versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Vocês estão entendendo o propósito de Deus? Então esse Deus santo tem que combater a doença que é o pecado. O que é a doença no pecado? No mundo bom de Deus tem um diabo, tem uma serpente. No mundo bom de Deus tem um Adão que cai e tem uma humanidade rebelada. No mundo bom de Deus tem a rebelião, tem o mal. No mundo do Deus que é amor, tem o ódio. No mundo do Deus que é o sumo bem, tem o sumo mal, que é o pecado. Então o que Deus vai fazer? Deus vai destruir o pecado. Deus vai acabar com a rebelião, porque tem uma rebelião, tem uma revolução no universo. Existem seres que não estão submetidos a Cristo. E aí Deus vai congregar em Cristo todas as coisas, quando esse for consumado. Lembra daquelas fases da história? Criação, queda, redenção e consumação. Então, quando acontecer a consumação, vai acontecer isso aqui. Ainda não aconteceu na plenitude. Já aconteceu, no certo sentido, na cruz. Na cruz Jesus já venceu o diabo, mas falta ainda a consumação. E na consumação todos os poderes vão ser trazidos a Cristo, vão se submeter. Ele vai acabar a rebelião, ele vai tomar o seu povo com santos anjos. Por isso que lá em Hebreus, por exemplo, fala da assembleia, de uma assembleia celestial, homens e anjos.
glorificando e honrando a Deus, onde todos servirão ao Senhor sem pecado, não haverá pecado. E quanto aos seres rebelados, anjos e homens irão ser condenados para toda a eternidade. Deus vencerá o mal. A mensagem da Bíblia, portanto, é que Deus, bom e justo, ele tem que se voltar contra o mal. O amor se volta contra o ódio. O bem se volta contra o mal. A justiça se volta contra a injustiça. A santidade, a retidão se volta contra o que é torto e o que é pecaminoso. Por isso que no jardim do Éden, Deus expulsa o homem. Porque diante da presença santíssima do Deus que... Você lembra quando Isaías vê Deus lá no capítulo 6 de Isaías, e os anjos estão se cobrindo e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. E Isaías diz: eu vou morrer, porque eu vi a santidade de Deus. Porque diante do santo Deus só tem duas opções, meus queridos irmãos: ou eu morro, ou eu sou redimido do pecado. Só tem essas duas opções diante do santo Deus. Ou eu vou morrer, ou eu vou ser condenado, porque eu sou um ser rebelado, pecaminoso, que odeia a Deus. Então esse santo Deus de amor, ou ele ou ele me condena na sua santidade, justiça e amor justo, ou ele me salva de forma justa, nunca pecaminosa. Eu espero que eu esteja deixando essas coisas claras para os irmãos. Ou seja, por isso que a Bíblia vai dizer que ou eu morro, ou alguém morre por mim. Vocês estão entendendo? Ou eu vou morrer por causa dos meus pecados, ou outro morre no meu lugar por causa dos meus pecados. Quem é que morre? Jesus. Por isso que esse Deus Santíssimo, ele é sábio também, e ele, no seu amor sábio, ele resolveu fazer o seguinte, e é isso a mensagem da Bíblia: ele resolveu me amar. Como? O amor dele é justo. Vamos olhar agora o capítulo 3 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, e vê o que o apóstolo Paulo ele fala ali, meus irmãos. Veja o que ele diz. Ele diz assim, ele faz uma descrição do homem na sua maldade, na sua perversidade, e olha como o homem é. Versículo 10, ele diz assim, versículo 10, 3:10. Aqui o apóstolo Paulo vai citar alguns versos, alguns textos do Antigo Testamento. Ele vai citar Salmos, especialmente os Salmos, mas também Isaías. Ele vai dizer assim: não há um justo nenhum sequer, como está escrito, né? Ele diz: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar o sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz. E eles são assim. Por quê, meus irmãos? Porque eles não buscam a Deus, segundo o versículo 11, e eles, segundo o versículo 18, não temem a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por isso que o versículo 19 diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz,
para que toda a boca esteja fechada. E olha o que ele fala agora: e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então o mundo, nós, meus queridos irmãos, preste bem atenção nisso, nós por natureza, desde Adão para cá, nós somos condenáveis. Somos condenáveis, ou seja, nós somos objetos, somos seres que só têm um merecimento, que só tem algo que atrai para si a ira de Deus, a condenação de Deus, porque um Deus bom não pode estar na presença, ou seres assim não podem estar na presença de um Deus bom. Seres assim, nós somos esses seres, nós somos essa descrição aqui que Paulo dá do ser humano. Nós por natureza somos isso. Então é isso que o homem é, e isso então, ele não ama a Deus e portanto ele quebra a primeira tábua da lei, mas ele quebra também a segunda tábua da lei. Por isso que nós lemos lá em Neemias 5, por isso que ele oprime o próximo. Olha, coloque uma pessoa com um pouquinho de poder, e ele vai buscar aquele poder, ele vai usar aquele poder para se exaltar. E quando ele vai usar esse poder para se exaltar, o que é que ele está fazendo? Ele não está amando a Deus, ele está se rebelando contra Deus, porque ele deveria usar esse poder para a glória de Deus, mas ele vai usar esse poder para se exaltar, para se beneficiar. E quando ele faz isso para se exaltar, ele vai oprimir os outros. Dê qualquer cargozinho para alguém, e pense em você mesmo. Pense nos outros, não, pense em você mesmo, pensemos em nós mesmos. Nós vamos perceber que em nós existe uma tendência em que nós, como diz o ditado popular, né? Nós puxamos a sardinha para o nosso lado, nós buscamos o nosso benefício, nós somos egocêntricos, egoístas. Eu coloquei um pequenino texto lá para vocês, irmãos. Quando eu colocar assim um textinho, vou fazer um pedido, eu não posso obrigar ninguém, mas é um pedido mesmo, pedido pastoral. Quando eu colocar um textozinho lá no grupo, não deixe de ler. Tá bom? Porque quando eu leio lá, eu digo assim, isso aqui é importante para os meus irmãos, então leiam. Eu coloquei um trechozinho do livro de D.A. Carson, que é um teólogo do Novo Testamento, e leiam lá, o que ele fala do egocentrismo, do homem como o homem, ele vive para si, mas esse é o ponto, ele está odiando a Deus, ele está contra Deus, e a partir do momento que ele está contra Deus, ele vai olhar para o próximo dele assim: epa, eu vou fazer com que este próximo me beneficie. Então, se ele tem um poderzinho mínimo que seja, ele vai usar o poder contra o próximo. É isso que Jesus diz. Não é assim que acontece no mundo? Jesus fala: irmãos, na Santa Ceia, os discípulos estavam debatendo quem era o maior. Quem era o maior? Era um querendo ser maior que o outro, os discípulos de Cristo. E aí Jesus disse: vocês não sabem como é no mundo? No mundo as autoridades fazem o quê? Os reis querem ser servidos, mas no meu reino é diferente. Quem quiser ser o líder, seja o que sirva. Jesus lavou os nossos pés, mas vocês estão entendendo? Amar a Deus, amar ao próximo. Se eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Se eu não amo a Deus, se eu odeio a Deus, eu odeio o próximo. Eu vou perseguir o próximo. Eu vou me beneficiar do poder que chegar nas minhas mãos. Eu vou usar tudo aquilo ali para oprimir as pessoas, egoisticamente, para trazer benefício a mim. Irmãos, um Deus justo vai se voltar contra seres assim, não tenha dúvida. Deus santo, bom, justo diz: isso é condenável diante de Deus. Veja o que Paulo diz no finalzinho: todo mundo seja condenável diante de quem? Diante dos outros homens? Diante de um tribunal humano? Não, todo mundo seja condenável diante de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça, retidão, e um Deus justo, ele olha para isso e diz: condenado. Então, Deus não pode simplesmente trazer pessoas assim para a sua comunhão e dizer: está tudo bem. Porque vocês imaginem um juiz que tem ali uma pessoa, um estuprador, um assassino,
que matou uma criancinha, meus irmãos. Um assassino de crianças. E um juiz diz assim: eu sou uma pessoa muito boa, muito benevolente, então vai-te embora, não quero que tu sofra. Um juiz que fizesse isso estaria se colocando do lado do assassino, e a bondade dele, por mais que ele apregoasse, por mais que ele defendesse essa bondade nada mais seria do que maldade. Um Deus bom é contra o mal. Um Deus bom é mortal contra os pecadores. Deus destruirá o ímpio, porque ele é ímpio. Ou Deus redimirá o ímpio. Mas para que ele faça isso, ele tem que fazer isso de acordo com o seu justo amor, ou com o seu amor justo. Vamos lembrar de João 3,16? Deus amou o mundo. Irmãos, esse mundo aqui, essa humanidade aqui, Deus não amou pessoas bondosas. Porque se Deus amasse pessoas bondosas, Deus não amaria ninguém. Mas agora Deus ama. Só que este amor de Deus é um amor redentor. É um amor que não é assim: eu vou amar vocês e eu deixarei vocês nos seus pecados. Não. É um amor que Ele resolve em seu amor. Por isso que a Bíblia fala de graça. Porque o que nós somos condenáveis. Mas o que é graça? É que aquele que é condenável, ele é salvo da condenação e se torna. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês juntem agora comigo esses pensamentos, tá bom? E depois, irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, não deixe de me perguntar, para a gente refletir juntos. Se alguma coisa ficar assim solta no pensamento, uma dúvida. Mas esse homem que é condenável, essa humanidade condenável, parte dela, que Deus resolve salvar uma parte dessa humanidade, essa humanidade vai viver com Cristo para sempre, mas vai viver com Cristo agora no reino de amor. Ou seja, como é que Deus faz isso? Como é que Deus vai fazer isso? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, ok, mas como é esse amor de Deus? Esse amor de Deus é como esse juiz dizendo: está tudo bem, não vou te perdoar e pronto? Não. Esse amor de Deus, meus irmãos, é um amor que tem que se alinhar à sua justiça. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim no versículo 23, texto famosíssimo, né? Todo mundo sabe de qual é esse texto: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, observem que ele está dizendo aqui: olha, todo mundo é pecador, está todo mundo perdido. Quer dizer, por justiça própria. Vocês entendem como toda religião humana que necessariamente vai pregar uma justiça própria é uma religião falida, porque não tem justo, é tudo condenável, é tudo pecador. Então não adianta: Deus, eu vou te agradar fazendo essa obrinha aqui, aquilo ali. Não adianta, está todo mundo condenado, só merece condenação, está morto. Mas Deus salva, justifica gratuitamente. Tem que ser gratuitamente, tem que ser de graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Deus propôs em Cristo Jesus a propiciação pela fé no seu sangue. Agora tem um problema. Esse é o problema que Paulo vai abordar aqui. Como é que Deus vai me salvar? Como é que Deus vai me salvar se eu sou condenável? Como é que Deus vai me redimir se eu não mereço ser salvo? É por isso que entra essa palavrinha, redenção. Temos aqui a palavra redenção, temos a palavra propiciação. A palavra propiciação quer dizer que Deus tem que ser, irmãos, e aqui que nós temos que entender: Deus tem que ser apaziguado, Deus tem que ser apaziguado, pacificado conosco. Então Deus olha para nós e Deus só vê pecado, e Deus tem que ser então apaziguado, propiciado, pacificado. Essa é a palavra propiciação. E Ele vai ser propiciado na redenção, e redenção tem a ver com o que Cristo vai fazer por nós.
Porque no Antigo Testamento tinha um escravo, e esse escravo podia ser resgatado, podia ser liberto por um resgatador. Então nós temos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo é aquele que me resgata, é aquele que vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Deus não pode meramente me salvar dos meus pecados, porque senão Deus seria injusto, Deus estaria trazendo criaturas injustas. Mas o que Deus faz? É aquilo que eu falei para vocês: ou eu morro, ou alguém morre no meu lugar. E é isso que Deus vai fazer. A propiciação é pela fé no seu sangue, ou seja, alguém derramou seu sangue, alguém morreu por mim. Olha o que ele diz agora no finalzinho do versículo 25, a segunda metade, acompanhe comigo, por favor. Para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Como justiça, veja que Deus faz isso em justiça. Deus não simplesmente me salva, mas Ele faz isso em justiça porque alguém morreu por mim. Alguém tem que morrer, alguém tem que levar o meu problema é o pecado. Então alguém tem que carregar isso, resolver para mim esse problema. Quem faz isso? Cristo. Então Ele me salva porque alguém pagou pela minha morte, pelo meu pecado, pela minha maldição, deu o seu sangue. E é por isso que Paulo fala no versículo 26, para a demonstração da sua justiça. Deus faz tudo isso em justiça neste tempo presente, para que ele seja, veja, irmãos, duas palavras aqui: ele é o justo e ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte aqui: é que Deus, Ele é o justo porque Ele não simplesmente me salva de qualquer forma, porque se Ele me traz para si de qualquer forma, Ele é como se Ele estivesse compactuando com o pecado. O santo Deus não pode compactuar com o pecado. O pecador só tem uma coisa de Deus: condenação, não benevolência, não deleite de Deus. Deus não se deleita nisso. Deus, Ele condena isso. Então Ele não pode simplesmente trazer esse pecador. O que Ele faz? Ele coloca os pecados desse pecador, e Ele coloca esses pecados do seu pecador sobre outro. Mas quem é esse outro? É o seu próprio Filho. É por isso que Jesus diz que... Vocês estão entendendo o amor de Deus? Como é que Deus resolve? Eu falei para vocês semana passada. Como é que Deus resolve o meu ódio contra Ele? Deus resolve o meu ódio com o seu amor. E o seu amor é o seguinte: eu vou te salvar, mas eu vou te salvar de uma maneira justa. Como posso te salvar de uma maneira justa? É que o meu próprio Filho vai se tornar homem como você, vai se revestir de humanidade, vai viver nesse mundo de uma maneira santa, vai cumprir a lei de Deus que Adão não fez lá, perfeitamente. Ele vai viver em total obediência a mim, o santo homem, o único homem santo e perfeito que viveu nesse mundo. E eu vou colocar sobre esse santo homem, meu Filho, Deus homem, os teus pecados. Ele é tipificado em todo o Antigo Testamento, por isso que o Antigo Testamento está cheio de sangue. Ele é tipificado como aquele que vai morrer no meu lugar, como aquele que vai cair sobre ele os meus pecados e a minha morte. Então, Ele que é Deus, 100% Deus, totalmente homem, perfeito homem, quando Ele diz assim: caia sobre mim os pecados dele. É o que diz em Isaías 53. Caiu sobre ele, ele foi redimido, ele justificou a muitos, ele sofreu pelas iniquidades deles. Caia sobre mim. E cai sobre Cristo na cruz todos os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa perversidade, o nosso ódio, a nossa maldição, a nossa morte, cai tudo sobre ele, irmãos. E Deus ali desvia a sua ira justa sobre aquele que deveria ser contra nós, sobre aquele outro homem, seu Filho, que é o segundo Adão, um outro representante. O primeiro representante nos matou, mas agora o segundo representante nos redime. Cai sobre ele todo o nosso pecado e a nossa morte. E agora é por isso que Paulo diz
que Ele faz isso de forma justa, porque os pecados foram pagos nesse homem que é o meu representante, Jesus Cristo, que morreu no meu lugar. Ele, portanto, é justo em me salvar sim. E Ele é, segundo a palavra, justificador meu. Ele é o justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Aquele que não chega diante de Deus dizendo assim: ah, Senhor, eu tenho obras, eu tenho isso. Tem nada, é condenável, não adianta, não venha com as obras, a lei te condena, a lei diz que você é um pecador. Mas se você olha para a cruz de Cristo, se você olha para Cristo e confia totalmente nele, você é justificado. Você é justificado pelo Deus, que é chamado aqui justificador. E você é justificado pelo Deus, que é chamado aqui justo, porque Ele faz isso de maneira justa, colocando os seus pecados sobre o seu próprio Filho e te redimindo. É assim que Ele nos traz para nós. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o amor de Deus é um amor justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o que a Bíblia diz? Essa é a mensagem da Bíblia. Por isso que Paulo diz lá: ela nos faz sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí, agora eu já sou salvo. Agora eu já fui lavado pelo sangue de Jesus, agora eu já fui justificado, agora Deus olha para mim em Cristo, mas agora eu entro num outro processo, que é o processo de santificação. E esse processo de santificação é que eu vou crescendo, é por isso que Paulo diz, para que eu seja ali preparado, o homem de Deus, para toda boa obra. Aqui entra as obras não são para salvar, mas agora entra as obras que Deus vai me ensinando pela sua palavra e vai me levando a operá-las pelo seu Espírito Santo. Eu vou crescendo em boas obras, eu vou me tornando cada vez mais santo na presença de Deus. Aí Deus olha assim para mim e me vê como justificado já, mas num certo sentido, em termos de santificação, como um vaso, como aquele barro ainda que está sendo o que, irmãos? Moldado e se tornando cada vez mais belo. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 15 que nós somos um galho que dá fruto, mas que o Pai limpa para que dê o quê? Mais fruto. Nós vamos crescendo. Então vem a consumação. A consumação, quando Jesus Cristo voltar, essa obra estará pronta. Irmãos, a igreja de Cristo, é por isso que quando nós olhamos para a igreja, nós vemos uma igreja imperfeita, porque ela é ainda uma obra em construção. A nossa igreja local não é perfeita, nenhuma igreja local é perfeita, mas todas as verdadeiras igrejas já foram justificadas, estão sendo santificadas, estão frutificando cada vez mais, e lá na glória o Senhor vai reunir a sua igreja na consumação. Quando Paulo diz aqui em Efésios 1 que todas as coisas vão estar debaixo do seu poder, isso significa que a sua igreja estará lá com ele, será como uma noiva pura, virgem, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, santa na sua presença, na consumação. É isso que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Ele vai trazer um novo mundo, onde a sua igreja vai viver com Ele, e Ele vai trazer tudo novamente à obediência de Cristo Jesus. Você vai dizer assim: pastor, e os que não serão salvos? Os que não serão salvos, Deus vai tratar com eles. Lembra que eu disse? Ou uma pessoa morre, ou o outro morre no lugar dela. Quem não estiver em Cristo vai morrer. E vai morrer de forma justa, porque o justo Deus tem que condenar essa pessoa. Ou eu estou em Cristo, ou alguém morre por mim, ou eu morro. Ou alguém leva a minha condenação, ou eu serei condenado. Deus nos guarde, Deus nos livre disso, né, meus irmãos? Mas a Bíblia está dizendo que Deus está levando o mundo para lá. Então eu queria encerrar a mensagem de hoje. Hoje à noite nós vamos continuar levando o assunto a um ponto. Eu já quero abrir um pouquinho para vocês, levando o assunto de que existem inimigos dessa mensagem. Essa mensagem é a mensagem da Bíblia, a mensagem da graça de Deus, mas existem inimigos dessa mensagem.
E esses inimigos, eles vão lutar contra a verdade. Nós vamos abordar isso hoje à noite. Mas eu quero encerrar o seguinte, meus queridos irmãos. Não é útil nós meditarmos nestes assuntos? Nós buscarmos entender melhor esses assuntos? Eu queria encerrar com um texto de Paulo em 1 Coríntios, peço para você abrir comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, em que ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E lá o versículo 30 que diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Jesus é tudo isso para nós. Ele é a sabedoria de Deus, Ele é a justiça de Deus, Ele é a santificação de Deus, Ele é a redenção de Deus, para que todos glorifiquem a Deus no Filho. E o que Paulo diz aqui é que o mundo, irmãos, o mundo ímpio, diz que essa mensagem toda que eu falei para vocês agora, toda essa mensagem é o que? Para o mundo? Loucura. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Para os que são salvos, é o poder de Deus. Então eu quero dizer para você, você tem meditado na sua Bíblia? Você tem estudado a sua Bíblia? Você tem procurado ouvir a pregação com atenção? Se expor à exposição bíblica fiel? Você tem entendido que a mensagem dela é sabedoria para você? E que fora dessa sabedoria existe uma sabedoria do mundo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus envergonhou a sabedoria do mundo, e Deus, na verdade, está dizendo que a sabedoria do mundo é loucura. Então eu quero exortar os meus queridos irmãos, meus amados irmãos, se aproximem das Escrituras em oração e meditação, dizendo assim para Deus: ó Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor Jesus na sua palavra, porque Jesus é a sabedoria. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos hoje, Senhor, estudar este assunto tão precioso, tão maravilhoso, que fala de nossa salvação na pessoa de seu Filho Jesus. E nós queremos pedir, Senhor, aplica esse assunto, essa verdade de Cristo, essas questões que o Senhor responde para nós em Cristo Jesus. Aplica, Senhor, que todos nós aqui sejamos pessoas esforçadas para buscar esta sabedoria cada dia mais em oração, olhar mais para a cruz, ir aos pés da cruz e meditar naquele grande, espantoso, glorioso evento da cruz, que ali estava Jesus resolvendo o nosso maior problema, que somos nós mesmos, nosso pecado. Senhor, nos faz ir todos os dias aos pés da cruz de Cristo, aos pés do seu túmulo, e do seu túmulo também vazio, e ver que ali está a nossa salvação, que Jesus é o nosso Redentor, que Ele nos lavou e nos purificou, e assim possamos ser gratos, e assim possamos crescer em santidade, em amor a esse Deus que tanto nos amou. Opere isso em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, para a sua glória, para o seu louvor. Essa é a mensagem da sua palavra em Cristo. Amém e amém.